Fala aí, pessoal. Primeiro, eu espero que todos vocês estejam bem e que vocês tenham aproveitado a nossa primeira aula, né, no caso, à distância. E por conta disso, eu já peço a vocês que lá na plataforma eu gostaria que vocês fizessem críticas, sugestões, ou então mesmo se vocês estão gostando das aulas dessa maneira, tá bom? Então, bora começar. Então, nessa aula, a gente vai corrigir os exercícios que foram propostos na semana passada, da aula 3, dos conceitos iniciais da cinemática escalar. O primeiro exercício ele está dizendo o seguinte: um pássaro está voando e se afastando de uma árvore. Em relação ao pássaro, a árvore está em repouso ou em movimento. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que para dizer se um corpo ele está em repouso ou em movimento, é necessário fornecer um referencial. Nesse exercício, o referencial está muito claro, porque ele quer saber se essa árvore está em repouso ou em movimento em relação ao pássaro. Ou seja, o pássaro ele é o referencial utilizado. Isso é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: um corpo ele está em movimento ou não quando a posição dele muda na medida que o tempo passa. Então eu peguei aí uma imagem, não está muito boa não, mas eu acho que dá para entender. Observe o seguinte: a posição dessa árvore, na medida que o tempo passa, ela muda para o pássaro. Então, a gente pode dizer sim, em relação ao pássaro, essa árvore ela está em movimento. Então, o exercício número 2, ele diz que um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos se encontram sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, ele quer saber qual delas é a única correta. Então, a alternativa A diz o seguinte: Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. O que está errado aí? Observem que a Terra ela se movimenta e nós estamos sobre a Terra, de tal forma que a gente se movimenta com a mesma velocidade da Terra. Então o que acontece? Na realidade, em relação à Terra, todos nós estamos em repouso. Beleza? No item B, a alternativa B, né, diz o seguinte: mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Isso, na realidade, é a alternativa correta. Por quê? Tenta imaginar alguém andando com esse professor na mesma direção, no mesmo sentido, com a mesma velocidade, o mesmo passo. Observem que um em relação ao outro, eles vão estar em repouso, porque a posição deles não muda na medida que o tempo passa. Então, nesse caso, a alternativa correta do exercício é essa alternativa B. A alternativa C diz o seguinte: a velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. O que acontece? Se entra alguém na sala e começa a caminhar por ela, a velocidade desses alunos em relação a essa pessoa que entrou na sala, ela já não é zero. Então, essa alternativa C está incorreta. No item D, ele diz o seguinte: como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Cara, isso está totalmente incorreto. Sempre vai existir um referencial no qual a gente está em movimento. Então, aí o item E fala o seguinte: o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. Isso, na realidade, também está incorreto, porque o Sol, em relação aos planetas, não necessariamente ele está em repouso. Beleza? Então, no exercício número 2, como a gente viu, a alternativa correta é a letra B. O exercício número 3 diz o seguinte: a afirmação de que todo movimento é relativo significa que a resposta, né, é a letra E. E por que é a letra E? A gente viu, foi a primeira coisa que a gente viu quando definiu a questão do movimento.
a descrição de qualquer movimento, ela requer um referencial. Todas essas aqui, todas as outras alternativas, elas estão incorretas, beleza? O exercício número 4, ele pede para ler com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e pede para analisar as afirmativas que se seguem, considerando os princípios da mecânica clássica. A informação importante, se vocês repararem, está no último quadrinho. O Cascão fala para o Cebolinha o seguinte, com relação ao fato dele estar andando de skate. Ele diz que ele está parado, quem está andando é o skate. Então, vamos analisar cada uma dessas informações. A primeira, ele diz o seguinte, ó, Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e em relação ao amigo Cebolinha. Então, preste atenção, por que isso está incorreto? Ele está sobre o skate e ele está parado sobre o skate. Entendeu? Se vocês repararem, quer dizer, ele está caminhando com o skate. Então, a velocidade dele é a mesma velocidade do skate. Então, no caso, ele se encontra em repouso em relação ao skate e em relação ao Cebolinha, e sim, ele está em movimento, porque a posição dele está mudando na medida que o tempo passa. A segunda afirmativa diz que Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha, e foi o que eu acabei de dizer, essa afirmativa é correta. Na terceira, em relação ao referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais poderia estar em repouso. Por que isso está correto? Para que se o referencial ele se encontra fora da Terra, a Terra está se movimentando e o Cascão está sobre a Terra. Então o que acontece? Em relação a qualquer referencial que esteja fixo fora da Terra, o Cascão realmente nunca vai poder estar em repouso, ele sempre vai estar em movimento. Então, aqui nesse exercício número 4, a resposta correta aqui corresponde à alternativa D, como aparece aí. O exercício número 5 diz o seguinte, imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada, só tem uma dessas aí que está errada. O que acontece? Se vocês repararem, a alternativa errada é a letra D. Na realidade, se vocês observarem aí o enunciado, o referencial adotado não é o ônibus. Olha o que ele diz, ó, quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica, ele se afasta do ponto de ônibus. Então, nesse exercício, o referencial adotado é o ponto de ônibus. Todas as outras alternativas estão corretas, tá? Então, nesse caso, a resposta do exercício é a alternativa D. O referencial adotado não é o ônibus, e sim o ponto de ônibus. O exercício número 8 diz o seguinte, ó, você, deitado confortavelmente e imóvel na rede em sua casa de praia em Búzios, está em movimento ou em repouso? A gente não pode falar nada a respeito disso, como a gente viu, a gente só pode dizer se um corpo ele está em movimento ou em repouso depois que a gente estabelece um referencial. Então a resposta aqui desse exercício é bem simples, depende do referencial que a gente se utiliza. Se vocês observarem aí nessa imagem, se eu pego um referencial, sei lá, eu uso uma dessas colunas de madeira como referencial, a pessoa está em repouso. Mas se eu utilizo como referencial alguém que está caminhando sobre a orla, no caso aí da praia, essa pessoa vai estar em movimento. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. O exercício número 7 diz o seguinte, o móvel descreve a trajetória indicada nessa figura. Pede para determinar o deslocamento escalar desse móvel entre alguns pontos. Primeira coisa, a gente tem que lembrar que o deslocamento de um corpo ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial dele. Tranquilo? O deslocamento a gente utiliza esse símbolo, o ΔS,
Tá? E aí a gente vai voltar aqui para a imagem, vai voltar aqui para a figura e observe o seguinte: as posições, tá, estão sendo dadas em metros. E aí observem que ele se utilizou como orientação a mesma orientação do eixo, dos eixos coordenados. Observem que tudo aquilo que se encontra à direita da origem aqui, que é esse ponto O, está tudo positivo. Tudo que se encontra à esquerda da origem passa a assumir um valor negativo. Tranquilo? Então, para cada um deles, observem o deslocamento aqui entre os pontos A e E. O que isso significa? Que esse móvel ele saiu aqui do ponto A e foi para o ponto E. Ou seja, aqui o ponto E representa a posição final dele, 300 metros. Menos, que é o menos da fórmula, o menos da relação, a posição inicial que esse móvel ele possui, que é no caso a posição aqui no ponto A, que é menos 200. Aqui vocês só precisam tomar cuidado, porque o sinal negativo troca todos os sinais dos números que estão aqui dentro. Ou seja, o menos 200 na realidade vai ficar mais de 200. De tal maneira que o deslocamento entre os pontos A e E é igual a 500 metros. E reparem que esse deslocamento ele é positivo, porque esse corpo ele está se movimentando para a direita. Aqui no item B, ele está pedindo para determinar o deslocamento entre os pontos D e B. Ou seja, ele sai do ponto D e vai para o ponto B. Então, olha só, o ponto B aqui representa a posição final dele, menos 100. Tem o menos, que é o menos da fórmula. A posição inicial dele está aqui, 200 metros. Ou seja, o deslocamento entre esses pontos D e B é menos 300 metros, que é menos 100 menos 200. E aí, reparem, aqui o deslocamento é negativo, porque esse corpo ele está se movimentando no sentido contrário ao sentido que foi dado como positivo da trajetória. Aqui no item C, está pedindo para determinar o deslocamento entre os pontos C e A. Ou seja, a gente já sabe que o deslocamento, o resultado tem que ser negativo, né? Porque ele está caminhando, no caso, da direita para a esquerda. E aí, observem, aqui representa a posição final, menos 200. O menos da fórmula, a posição inicial do móvel é igual a 100 metros. Menos 200 menos 100 dá menos 300. Aqui no item D, está pedindo para determinar o deslocamento entre os pontos O e B. Entre os pontos O e B, o deslocamento vai ter que ser negativo no final, porque ele está caminhando, está se movimentando para a esquerda. Então, entre os pontos O e B, a posição final é menos 100, eu tenho menos da fórmula, a posição inicial dele é igual a zero. Isso aqui é igual a menos 100 metros. Entre os pontos B e E, então reparem, entre os pontos B e E, a gente já sabe que o resultado final tem que ser positivo, porque ele está se deslocando para a direita. E quanto vale esse deslocamento? Então, aqui representa a posição final dele, que é, no caso, a posição no ponto E. E a posição inicial dele está aqui, é a posição dele no ponto B, que é menos 100. Então, tomem cuidado que posição final menos da fórmula e a posição inicial dele é menos 100. Ou seja, o sinal negativo troca todos os sinais, fica positivo, de tal forma que o deslocamento entre os pontos B e E é igual a 400 metros. Prosseguindo, o deslocamento entre os pontos C e E. A gente já sabe que o deslocamento vai ter que ser positivo, porque esse corpo está se movimentando para a direita. Então, entre os pontos C e E, aqui representa a posição final dele, 300, menos a posição inicial dele, que vale 100. Nesse caso, o deslocamento entre os pontos C e E é igual a 200 metros. Para finalizar, o deslocamento entre os pontos E e O. Então, reparem, a posição final aqui representa a posição no ponto O, que é 0, menos a posição inicial, que aparece aqui, no caso, é a posição desse móvel no ponto E, que é igual a 300. 0 menos 300 dá menos 300 metros, e o sinal aqui é negativo, porque reparem que esse móvel, esse corpo está se movimentando para a esquerda. O exercício número 8, ele diz que a representação da trajetória de uma partícula é dada nessa figura. Pede para determinar o deslocamento da partícula entre alguns pontos. Lembrando, mais uma vez, que o deslocamento ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial ocupadas pelo corpo.
Então, observem que entre esses pontos B e C, a posição final dele é essa aqui, 200 metros. Observem que a posição está sendo dada em metros. Então, eu tenho 200, o menos da fórmula, a posição inicial dele vale menos 300 metros. Então, ó, o sinal negativo muda os sinais, fica positivo, 200 mais 300 é igual a 500 metros. O deslocamento entre os pontos C e A. Então, ó, entre os pontos C e A, reparem que, no caso, essa partícula ela está se movimentando para a esquerda. Então, a gente já sabe que o resultado final tem que ser negativo. Então, entre os pontos C e A, a posição final dele está aqui, né, no caso, é menos 100 metros, menos da fórmula, a posição inicial, que é igual a 200 metros. Menos 100 menos 200 dá menos 300 metros. Para finalizar, ele pede para determinar o deslocamento entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B, essa partícula está se movimentando para a esquerda, ou seja, o deslocamento no final tem que ser um número negativo. E quanto vai valer isso? A posição final da partícula é menos 300 metros, tem um menos da fórmula, a posição inicial vale menos 100, ou seja, eu tenho menos 300 mais 100. Ó, como os sinais são diferentes, a gente diminui os módulos. 300 menos 100 dá 200. O maior número é o 300. O sinal que está atrás dele é negativo. Então, está aqui o deslocamento dessa partícula entre os pontos A e B. O exercício número 9 diz, né, que o esquema apresentado ao lado mostra a trajetória de um automóvel de passeio realizado em várias etapas. Então, ele está mostrando cada uma dessas etapas e ele pede para determinar o deslocamento do automóvel entre alguns pontos. Primeiro ponto, primeira coisa que a gente tem que observar. Aqui agora as posições não estão sendo dadas em metros, as posições estão sendo dadas em quilômetros. É só um cuidado que vocês precisam ter. E aí o que acontece? Para determinar o deslocamento, a fórmula é a mesma, né? Deslocamento é dado pela diferença entre as posições final e inicial do corpo. Então, olha só, entre os pontos A e H, a posição final dele aqui é menos 40, tem um menos da fórmula, a posição inicial é menos 80. O sinal negativo troca todos os sinais, fica positivo, e esse cálculo aqui, como é uma soma algébrica, os sinais são diferentes, a gente diminui. 80 menos 40 é igual a 40. O maior número é 80, o sinal que está atrás dele é positivo. Então, reparem que o deslocamento entre os pontos A e H é igual a 40 km. Aqui no item B, o deslocamento entre os pontos H e R. Então, ó, entre os pontos H e R, aqui, né, a gente tem a posição final dele, 30 km, menos, que é o da fórmula, a posição inicial dele é igual a menos 40 km. Então, ó, o sinal negativo troca os sinais, os números que estão dentro do parênteses, ou seja, fica positivo, 30 mais 40 dá 70 km. No item C, o deslocamento entre os pontos R e P. Então, está aqui o ponto R, está aqui o ponto P. O ponto P, nesse caso, né, corresponde à posição final do corpo. Então, o deslocamento entre esses pontos R e P é igual a 70, né, que é a posição final. O menos da fórmula, a posição inicial é igual a 30. De tal maneira que o deslocamento entre os pontos R e P é igual a 40 km. No item D, está pedindo para determinar o deslocamento entre os pontos P e A. Está aqui o ponto P e ele foi para o ponto A. Ou seja, a posição final dele é igual a menos 80 km. Tem o menos da fórmula, a posição inicial dele é igual a 70. Menos 80 menos 70 é igual a menos 150 km. No item E, para determinar aqui, eu tenho o deslocamento entre os pontos P e H. Isso aqui vai ser igual ao quê? No caso, a posição final dele, que é a posição aqui no ponto H, certo? Ele saiu do ponto P e foi para o ponto H. Então, aqui eu tenho menos 40, o menos da fórmula, a posição inicial dele, que é a posição no ponto P, que nesse caso é 70 km, perdão. Menos 40 menos 70 é igual a menos 110 km.
o último exercício, o exercício número 10, ele diz o seguinte, ó, no eixo de coordenada abaixo, estão representadas pelas letras A, B e C as posições em metros de uma partícula em movimento. Aí ele pede para determinar o deslocamento dessa partícula entre alguns pontos. Só lembrando, mais uma vez, que o deslocamento ele é dado pela diferença entre as posições final e inicial, no caso do corpo. Então, no caso aqui entre os pontos C e A, ou seja, no caso essa partícula ela saiu do ponto C e foi para o ponto a posição final dela é igual a 2 metros, menos, que é o menos da fórmula, a posição inicial dela vale menos 4 metros. O sinal negativo troca todos os sinais aqui, vai ficar positivo, 2 mais 4 é igual a 6 metros. O deslocamento entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B, a partícula saiu do ponto A, foi para o ponto B, a posição final dela, nesse caso, é igual a 14 metros, menos a posição inicial dela, que vale 2 metros. Ou seja, o deslocamento entre os pontos A e B é igual a 12 metros. O deslocamento entre os pontos C e B. Então, ó, entre os pontos C e B, a partícula sai do ponto C e vai para o ponto B. Então, a posição final dela vale 14 metros, tem o menos da fórmula, a posição inicial vale menos 4 metros. Então, a gente tem aqui o sinal negativo troca todos os sinais, vai ficar positivo, 14 mais 4 é igual a 18 metros. Observe que nesses três primeiros itens, a partícula ela está se movimentando para a direita, que é o mesmo sentido que foi dado como positivo. Agora, nos itens D, E e F, observem que a partícula ela vai se movimentar para a esquerda, ou seja, todos os deslocamentos, o resultado final vai ter que ser negativo. Então, olha só, o deslocamento entre os pontos A e C, ou seja, ela saiu do ponto A e foi para o ponto C. Então, o deslocamento é a posição final, que é menos 4, o menos da fórmula, a posição inicial vale 2 metros. Menos 4 menos 2 é igual a menos 6. Aqui, o deslocamento entre os pontos B e A. Então, está aqui a posição inicial, está aqui a posição final. E, nesse caso, o deslocamento é a posição final, que é 2, menos a posição inicial, que é 14. 2 menos 14 é igual a menos 12. Para finalizar, o deslocamento entre os pontos B e C. Entre os pontos B e C, está aqui a posição final, que é menos 4. Tem o menos da fórmula, a posição inicial é igual a 14 metros. Menos 4 menos 14 é igual a menos 18. E assim, só para finalizar, observe o seguinte, o deslocamento entre os pontos C e A tem o mesmo valor do deslocamento entre os pontos A e C. A única coisa que muda é o sinal. A mesma coisa acontece aqui, ó. O deslocamento entre os pontos A e B é o mesmo deslocamento entre os pontos B e A. A única diferença é o sinal. Assim como aqui o deslocamento entre os pontos C e B é o mesmo deslocamento entre os pontos B e C, a menos do sinal. Tranquilo? Pessoal, estou tentando trazer novidades na medida em que eu aprendo, né, algumas ferramentas do Classroom. Eu estou propondo um quiz, tá? São 5 questões, são questões em cima dessa terceira aula. Ele é simples, mas o que eu vou pedir a vocês? Tentem, porque vocês têm acesso à internet, vocês de repente vocês podem perguntar isso para qualquer um, mas a intenção é que eu gostaria que vocês respondessem esse quiz, sabe, de forma honesta. Então, assim, esse quiz ele vai ser pontuado para todo mundo que participar, todo mundo que fizer. Vocês vão ter, são 6 dias para responder isso. É de hoje até o dia anterior ao dia da aula que eu dou para a turma. Tá? Então, respondam com calma, não se preocupem com relação ao número de acertos, porque todos aqueles que fizerem serão pontuados.
Assim, em cima das respostas desse quiz, é um quiz, na realidade, gente, é um jogo de perguntas e respostas. Algumas delas vocês vão ter que fazer cálculo antes de selecionar o que vocês acham que é correto. Na hora vocês já têm o resultado, tá? E isso vai servir de base para mim com relação aos próximos passos, beleza? Galera, na semana que vem a gente vai trabalhar com um conceito novo, que é o conceito de velocidade. Espero que todos vocês estejam e continuem bem. E eu peço, por favor, não simplesmente entrem na atividade, na plataforma e me deixem no vácuo, porque eu realmente não sei quem é que está efetivamente participando, quem está acessando a plataforma ou não. Então, o que eu vou pedir? Quando vocês assistirem o vídeo, peguem o tópico correspondente a essa aula de correção dos exercícios, coloquem lá, presente, estou aqui, digam o que vocês acharam, o que pode ser melhorado, porque é uma situação nova para vocês, mas também é uma situação nova para mim. Então, eu ainda estou... eu preciso ter uma noção se aquilo que está sendo oferecido para vocês, se está sendo satisfatório, tá bom? Então, um grande abraço.